Com o avanço da tecnologia digital, as informações estão na palma da mão. Vídeos, e-books, tutoriais, podcasts. Mas de que serve tanta informação se nós não temos tempo para filtrar o que realmente é de qualidade? Os cursos à distância da Capta têm curadoria e são focados no desenvolvimento pessoal e profissional. No que você é bom, para a Capta te deixar ainda melhor. Modernize o seu conhecimento e aplique no seu dia a dia. Vem aprender com a gente, Capta, o portal do conhecimento. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O economista Salvatore Milanese falando sobre mercado de créditos inadímplidos. O CEO da Money Invest, Marcos Travassos, comentando sobre o Pix, novo meio de pagamento eletrônico. E nesta semana, o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe o deputado federal General Peternelli. Fique conosco. Apesar da estimativa de queda do PIB terminar o ano com metade do valor que era esperado no início da pandemia, o PIB fechando em torno de uma queda de 4,5%, a tendência para 2021 é uma tendência bem negativa. Primeiro ponto, o Banco Central manteve a taxa de juros em 2% na Selic meta, porém, para a virada do ano já existe uma expectativa forte no mercado de elevação dos juros por dois motivos. O primeiro é que a inflação, apesar de terminar ainda dentro das expectativas da meta, para o próximo ano, qualquer movimento errôneo do governo no início pode fazer com que o dólar volte a disparar, e uma segunda pressão inflacionária vai fazer o Banco Central ter realmente um movimento de juros para compensar esse cenário. E o segundo é a própria rolagem da dívida. O governo tem um problema de rolagem de dívida, que ele precisa elevar a taxa de juros nominal para pelo menos ultrapassar a inflação esperada. O mercado trabalha com uma inflação estimada para 2021 na faixa de 3,5%, 3,5% a 4%. Se tiver um juros de 2%, você tem um juros negativo. Então a tendência é que os juros se eleve além do ponto da inflação do ano que vem, voltando para um patamar de 4%, 4,5%. Outro ponto negativo é o desemprego. Provavelmente o efeito do desemprego vai voltar no primeiro semestre, a economia não vai performar bem no final do ano, o fim do auxílio emergencial e mais a baixo investimento no Brasil deve levar a uma baixa produção no início do ano, e o primeiro semestre provavelmente vai ter uma manutenção do nível de desemprego muito alto. A tendência é que no segundo semestre, se tudo der certo, a economia volte a aquecer, e aí sim você vai ter um cenário um pouco mais positivo, e aí com taxa de juros já a um nível mais alto, ali rodando entre 3,5% e 4%, e a economia voltando a crescer com o PIB projetado para o ano que vem em crescimento na faixa de 2%. Oi pessoal, aqui é o Marcos Travassos, eu sou cofundador e CEO da Money Invest. Hoje eu vim aqui falar para os amigos do Simp sobre o Pix. O Pix, essa nova forma de pagamentos instantâneo que o Banco Central acabou de divulgar e já está em operação. E por que será que esse negócio é tão importante e a gente tem que falar sobre ele? Porque, primeiro, ele é super inovador. Ele é 7x24. Isso significa dizer que ele funciona 7 dias por semana e 24 horas por dia. Então, se você quiser fazer uma transferência ou precisa receber um recurso à noite ou aos finais de semana, isso agora é possível, desde que você tenha o Pix cadastrado na sua conta corrente, seja no seu banco ou seja na fintech que você movimenta. E por que será que o Banco Central está tão preocupado em investir tempo e dinheiro nesse tipo de tecnologia? Porque é importante, é necessário estimular a concorrência no mercado financeiro brasileiro. O Brasil hoje tem 5 bancos dominando mais de 80% dos depósitos e do crédito no Brasil. Isso não é positivo para ninguém. Então o Banco Central sim está criando formas de estimular a concorrência, porque, primeiro, o Pix é absolutamente tecnológico e isso dá uma vantagem para as fintechs que também nasceram digitais. E o Pix nasceu para ser tarifa zero. Então, tanto os bancos como as fintechs vão poder disputar o seu fluxo de dinheiro, o seu fluxo de capitais em pé de igualdade. Ou seja, vai levar quem tiver o melhor serviço para oferecer para o usuário, para o consumidor. Isso é muito importante. Então, vamos ficar atento
Para cadastrar sua chave é muito simples, você pode usar o seu CPF, você pode usar o número do seu celular ou até mesmo o endereço do seu e-mail. Você vai escolher o banco ou a fintech que você vai movimentar o seu dinheiro, podendo escolher mais de um, e vai lá, cadastra a sua chave e passa a usar o Pix. É uma novidade muito legal, pessoal, e eu tenho certeza que ela vai fazer parte do nosso dia a dia. Um grande abraço e até a próxima. Olá, caros amigos do SIMP, aqui é o Salvatore Milanese, sócio fundador da Pantalica Partners. Hoje gostaria de falar brevemente com vocês sobre NPLs, Non-Performing Loans. Existe um mercado de crédito inadimplidos, que são exatamente o Non-Performing Loans no Brasil, muito grande. Esse mercado se desenvolveu lá em 2002, 2003, com alguma das primeiras crises que ocorreram no Brasil, a inadimplência crescendo. Hoje o crédito total no Brasil supera os 3 trilhões e 600 bilhões. Disso, aproximadamente 120 bilhões no sistema financeiro nacional são créditos inadimplidos de 90 dias até 360 dias. O que os bancos fazem com isso? Os bancos podem cobrar internamente ou eventualmente vender para terceiros. Esse é um mercado importante por duas razões. Quem compra e investe na compra desses créditos quer receber o capital que investiu. Portanto, o interesse desse comprador é aquele de correr atrás do devedor e reabilitar esse devedor para que ele ou pague com o fluxo de caixa da empresa dele, se é uma empresa ainda em vida, ou eventualmente através de alguns bens, algum ativo. É um mercado então fundamental. Estamos falando de transações envolvendo algo em torno de 30 a 40 bilhões em valor nominal por ano. Se vende crédito ao consumidor, então sem garantia nenhuma, créditos ajuizado e não ajuizado, crédito com garantias imobiliárias. Agora, você empresário que eventualmente tem uma empresa, vendeu e não conseguiu receber, está com aquele crédito de 1 ano vencido, 2 anos vencidos, em vez de não fazer nada com aquele crédito, poderia vender para uma empresa dessa. Qualquer valor é possível ser vendido. Eu tenho olhado carteira de 4 milhões de valor nominal, de 100 mil reais de valor nominal. Me procurem no smilanese@pantalica.com.br. Vocês poderão se surpreender com a capacidade do mercado absorver esses créditos, monetizar para vocês esses ativos e eventualmente resolver um problema que fazia anos vocês não estavam conseguindo resolver. Obrigados, amigos. Com o avanço da tecnologia digital, as informações estão na palma da mão. Vídeos, e-books, tutoriais, podcasts. Mas de que serve tanta informação se nós não temos tempo para filtrar o que realmente é de qualidade? Os cursos à distância da Capta têm curadoria e são focados no desenvolvimento pessoal e profissional. No que você é bom, para a Capta te deixar ainda melhor. Modernize o seu conhecimento e aplique no seu dia a dia. Vem aprender com a gente, Capta, o portal do conhecimento. Entrevista da semana. O nosso tema de hoje vai mexer na sua vida, no seu bolso e no país. Para falar do tema, o nosso convidado de hoje é o General Peternelli, deputado federal. É um prazer tê-lo conosco. Cura, eu que fico contente de estarmos aqui no Sindicato das Micros e Pequenas Empresas, que são fundamentais para o nosso país. E debater os assuntos de interesse do povo brasileiro é fundamental. Muito obrigado. É um prazer tê-lo conosco. O senhor apresentou a emenda 20 no projeto de reforma tributária da PEC 45. Qual foi a sua motivação e o que é essa emenda? Essa emenda, Curi, a reforma tributária é uma necessidade brasileira. O Brasil, da Constituição até hoje, já emitiu mais de 390 mil normas tributárias. E a cada 3 meses, o CONFAS se reúne e emite novas normas e obrigações acessórias. Então, uma reforma tributária, ela é necessária, não tem como fugir dessa reforma.
estudei muito a PEC 45 e 110 e verifiquei que o objetivo principal, que era simplificar, e isso, no meu ponto de vista, não ocorria. Então eu aglutinei nesse estudo, fui percebendo ideias e aglutinei ideias do Marco Sintra, quando falava do imposto sobre as movimentações financeiras de 2,5%, a ideia do Paulo Guedes, quando falava do Pacto Federativo, fui estudar o Pacto Federativo, e aí comentou-se muito que o Pacto Federativo alemão, de 1/3, 1/3, 1/3, eu adaptei e coloquei uma ideia da União Europeia, que é compras acima de 1.000 euros, aqui no nosso caso, R$1.000, somente eletrônica, e também propus acabar com as notas de grandes valores. Uma coisa que hoje o PIX, essa estrutura, vem exatamente nessa direção, até porque a própria nota, nesse tempo de Covid, é um dos meios de transmissão. Então, quanto mais eletrônico, melhor. Agora, para que as pessoas entendam, nós fizemos uma pesquisa através da Datafolha, explicitando a proposta. Mas antes de falarmos da pesquisa Datafolha e o resultado, qual é o índice percentual e qual a metodologia da proposta da emenda 20? A proposta da emenda substitutiva número 20 é a do Marco Sintra, propõe 2,5% na compra, no crédito e no débito, ou seja, quando uma pessoa comprar um produto, ela vai pagar 2,5%, quando a empresa receber esse produto, a empresa vai pagar 2,5%. E é pelo local físico. Então, se uma pessoa mora num estado, a empresa é no outro estado, cada um vai pagar 2,5%, um no momento do pagamento e o outro no momento em que receber esse recurso. Para as empresas, significa 5% no máximo. 5%. No máximo. O tributo, né, de ambas as partes seria de 5%. E por que é um pacto federativo? É que no momento em que os bancos recolherem esse recurso, 2,5%, ele já vai mandar 30% para a União, 30% para aquele estado e 30% para aquele município. Se a compra foi pela internet, pelo local físico da pessoa que comprou e pelo local físico do local da venda. Então, com isso, nós não teríamos repasse de dinheiro. O dinheiro iria diretamente para o ente federativo. Isto simplifica o processo? Simplifica a extremo. A proposta do Sintra é exatamente de acabar todos os demais impostos, e o que eu jogo mais importante é acabar com a nota fiscal. Você só tem uma nota de compra e venda para garantia do produto, se isso for necessário. Se não for necessário, não precisa. Então, nós não teríamos mais nota fiscal. Até porque a compra pela internet, muitas vezes que você executa, você compra um filme, você compra um produto, um jogo, você paga, vai utilizando e efetivamente a parte de nota fiscal não ocorre. Além de simplificar, desburocratiza também. Desburocratiza. Esse é o ponto mais importante. É a desburocratização, é a simplificação. E é você evitar que se tenha recolhimento, que dependa da ação do empresário para recolher, que não tem problema nem de fluxo de capital, porque só vai recolher o imposto quando receber daquele produto. Então, essa proposta traz uma série de vantagens para a simplificação, para aquilo que nós estamos almejando, e vai facilitar, além de que daqui para frente vai praticamente acabar o contencioso tributário, que hoje é de 5 trilhões, e também vai diminuir as ações na própria justiça, que hoje de 35% aproximadamente das ações é sobre tributo. Então, se verifica que é uma reforma tributária, mas que tem reflexos em outros campos de interesse da população brasileira. Na economia como um todo. Na economia como um todo, ela é fundamental. Abrangendo o judiciário, abrangendo as empresas, toda a atividade econômica e combatendo frontalmente a burocracia, desburocratizando o processo, é isso? A desburocratização é fundamental. Quando você comentou no judiciário,
além dessas normas tributárias, nós temos que analisar a jurisprudência dos tribunais, que tomam uma decisão e vira uma norma tributária, que influencia nas decisões que serão tomadas no recolhimento daquele imposto. Então, dessa maneira, nós vamos estar realmente simplificando o processo brasileiro. Isto que está aparecendo na tela é a reforma tributária em uma página? Exatamente isso. Eu costumo mostrar e dizer que é uma proposta de reforma tributária em uma única folha. Uma proposta que todo cidadão brasileiro compreende muito bem, muito simples. Isso facilita também a instalação de empresas estrangeiras no país, porque vão compreender o sistema tributário. Aquela pessoa que também trabalha na ilegalidade vai poder mostrar suas atividades, não terá dificuldade. E a base que contribui, ela aumenta. Por isso que o imposto daqueles que pagam atualmente vai diminuir, né? A economia informal vai pagar tributo, a mercadoria que entra irregularmente no país vai pagar tributo, não teremos mais essa preocupação se o preço que aquela empresa está lhe fornecendo, muitas vezes lhe pergunta, é com ou sem recibo? Isso não terá mais nenhuma influência e vai facilitar muito a vida do cidadão brasileiro. Bem, nós falamos que nós encomendamos uma pesquisa. Nós havíamos conversado antes dessa entrevista, onde tomamos conhecimento da sua proposta, tivemos o prazer de debatê-la durante algumas horas, e encomendamos uma pesquisa para a Datafolha. A pesquisa demonstra claramente que a vontade da micro e da pequena empresa industrial é plenamente favorável à sua proposta, demonstrando não só para a empresa, mas demonstrando para o Estado, demonstrando para o Brasil a vantagem e o apoio esmagador da micro e pequena empresa à sua iniciativa, a proposta número 20 do substitutivo na PEC 45. Bem, as empresas já se posicionaram com um trabalho profissional averiguado pela Datafolha, baseado no seu trabalho profissional de apresentar isso. Agora, a grande discussão é o que é que pode ser feito para que isso realmente vá adiante e para que possa ser aprovado ou ter chance de ser aprovado no Congresso Nacional como um todo. Eu fiquei, Cury, muito feliz quando se constata efetivamente que metade, né, é favorável à proposta. Creio que também o Marco Sintra e o próprio ministro Paulo Guedes vão ficar contentes com esse resultado. E eu digo que a reforma tributária que vai passar na Câmara é exatamente a reforma que foi proposta pela sociedade brasileira. Ouvindo aí não só a indústria, o comércio, o serviço, isso é que vai propiciar uma decisão adequada. E essa proposta, que aglutina várias ideias, ela vai exatamente nesse sentido, de simplificar, de acabar as dívidas com o fisco. A partir dali, ninguém mais vai dever para o fisco. Naturalmente, quando alguém recebe um recurso, na mesma hora é descontado 2,5% e não há dívidas com o fisco. Acaba o DARF fiscal, né? Acaba a multa tributária. Então, isso é muito importante. O que é muito saudável, muito salutar. Aí o empresário pode cuidar daquilo que ele sabe fazer, que é produzir, que é construir alguma coisa e não ficar no emaranhado de papel, de burocracia, de 390 mil normas diferentes, que é impossível de se acompanhar. Ou essa análise nossa está errada, o senhor concorda com essa análise? Essa análise é perfeita. Muitas vezes se diz que a reforma tributária tem que atuar de tal forma que não atrapalhe o ambiente de negócio. Então, se você tem uma microempresa, duas querem se reunir, muitas vezes podem sair do simples, aí não querem reunir, ficam pensando qual é o regime tributário que contribui. Olha como a reforma, né, como a preocupação tributária atrapalha esse ambiente de negócio entre
as micro e pequenas empresas. Então eu vejo que agora, dessa forma, elas podem se fundir, podem separar, podem atuar em conjunto, isso não importa. O que vai ocorrer é os 2,5, sem nenhuma burocracia, facilitando muito a vida das empresas. Nós temos certeza que a vontade das empresas está aí, constatado pela Datafolha. Nós temos certeza do seu projeto no Congresso Nacional. Agora, só nos resta desejar excelente sucesso para que seja aprovado. Claro que vai criar polêmica e ela é muito bem-vinda. E nós queremos aqui dizer abertamente que o espaço está aberto para um debate seu com seus opositores aqui no nosso programa, para que todos possam acompanhá-lo, porque aqueles que dizem que vai atrapalhar o aumento da carga tributária, eu gostaria de seu compromisso aqui, na frente de todos, que os senhores predisponham a um debate público e aberto para quem disser que haverá aumento de carga tributária na sua proposta. E eu fico muito feliz com essa oportunidade. Eu sempre desafio o contexto produtivo brasileiro de que há uma cadeia produtiva que chegue a 30% de impostos, colocando 2,5% em cada etapa, e que não possa ser reajustada sobre a forma cooperativada. Porque dessa forma, Curi, quando é de uma maneira cooperativada, em que o pagamento final pode ocorrer sobre a forma de um sprite para aqueles fornecimentos, o que vai incidir é somente 2,5%. E com certeza nós não vamos chegar aos 25% a 30%, que é a proposta da PEC 45 e da 110. Eu estou à disposição, fico feliz e é importante que traga nesse debate de maneira que a população possa entender o que está se debatendo. Nós chegamos ao final do nosso tempo, queremos agradecer muito a sua participação, desejar pleno êxito e que a vontade do micro, do pequeno empresário, esteja refletido e está refletido na sua proposta, seja aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo Executivo, pelo Presidente. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Com o avanço da tecnologia digital, as informações estão na palma da mão. Vídeos, e-books, tutoriais, podcasts. Mas de que serve tanta informação se nós não temos tempo para filtrar o que realmente é de qualidade? Os cursos à distância da Capta têm curadoria e são focados no desenvolvimento pessoal e profissional. No que você é bom, para a Capta te deixar ainda melhor. Modernize o seu conhecimento e aplique no seu dia a dia. Vem aprender com a gente, Capta, o portal do conhecimento.